começando mais uma edição do Hora Extra com os seguintes destaques da Justiça do Trabalho. Melhor qualificadas, mulheres conquistam cada vez mais postos de chefia. Escola Judicial coloca em discussão planejamento que norteará a formação dos juízes trabalhistas. O que é melhor, banco de horas ou pagamento de hora extra? Essa questão você confere na entrevista com o juiz Rodrigo Dias da Fonseca. O juiz e o desafio de julgar, gerenciar e administrar. Foi o tema de palestra e discussão durante o evento promovido pela Escola Judicial do TRT de Goiás. A figura de um juiz carrancudo, distante e pronto para disparar o martelo é coisa do passado. O juiz de hoje é uma pessoa mais acessível, preocupado com as questões que envolvem a sociedade e cada dia mais próximo do cidadão. Para discutir esse novo perfil do juiz do século XXI, o TRT da 18ª Região promoveu um ciclo de estudos sobre o desafio de julgar, gerenciar e administrar. O tema reuniu cerca de 50 magistrados do trabalho em Goiânia, que ouviram palestras e participaram de oficinas. Doutor Marcelo, qual o perfil ideal do juiz do século XXI? O juiz do século XXI é muito diferente do juiz dos anos 50, 60, 70. É o juiz de um mundo novo, é o juiz de um mundo globalizado, da comunicação instantânea. É um juiz que precisa saber muito mais do que direito. Precisa saber, além do direito, saber técnicas de motivação, técnicas de organização. Tem que ser o juiz essencialmente líder, o que gerencia, o que administra. Administrar a justiça é o grande desafio e, para isto, o juiz do século XXI deve saber não apenas solucionar os conflitos que lhe são trazidos dentro do processo, mas também gerenciar o dia a dia de uma secretaria, de um tribunal, de uma vara, sabendo comunicar-se não apenas com a sua equipe, mas também com a sociedade que o paga, com as pessoas que lhe veem também fora dos autos. Esse é o perfil do juiz, o juiz que sabe ouvir, que sabe trabalhar com metas, que sabe planejar-se, que sabe, enfim, além de julgar, ser um bom administrador. Esse é o bom juiz. Qual a principal lição que o senhor espera que esses juízes aqui hoje presentes levem para casa? Eu gostaria que cada juiz saísse daqui inquieto e indignado. E, se possível, até um pouco aborrecido com o que eu falei. Seria interessante que todos nós que trabalhamos com as nossas verdades buscássemos todos os dias revisitá-las, saber até que ponto o que eu faço no meu dia a dia, na minha vara, na minha unidade, está correspondendo à minha vocação de juiz. Se cada juiz parar, refletir, repensar o seu proceder, acho que eu ficarei muito feliz se todos voltarem e disserem, não, algo que eu estava fazendo funcionava deste jeito. Pode ser que funcione melhor deste outro jeito. Esta é a tarefa do administrador. O líder deve reinventar a liderança a todo momento. Eu espero que todos os juízes, que são líderes institucionais, voltem para seu trabalho como líderes naturais, líderes espontâneos, líderes que arrebatem, que arregimentam, que cerram fileiras, que, enfim, que o juiz possa levar para a sua comarca, para o seu local de trabalho, o seu papel, não apenas de solucionador de conflitos individuais, mas de líder da comunidade, de referência, de honestidade, de eficiência e, sobretudo, de espírito público. É isso que eu quero que cada juiz leve daqui. Cresce o número de mulheres que assumem postos de chefia em ambientes tradicionalmente comandados por homens. A cada dia que passa, as mulheres estão presentes em campos antes somente ocupados por homem. Elas marcam presença e administram a maioria deles, que recebem bem a administração feminina. Hoje eu acho que isso é uma coisa muito normal, tranquila, a mulher conquistou seu espaço e eles entendem isso. Eles sabem que isso é uma questão profissional. O mercado, ele seleciona e é competitivo. E a mulher, eu acho que entrou nessa competição. Ela entrou com vontade. Pela primeira vez, né, que eu estou trabalhando com a Patrícia, arquiteta, e eu gostei do jeito dela, é uma pessoa muito legal. Ela chega no serviço, vê que o serviço está bem feito, não tem nem como ela se reclamar, né?
Então você está satisfeito, feliz por ser comandado por uma mulher arquiteta? Muito satisfeito. Pela primeira vez, fazer a verdade até melhor do que homem. Homem é bem mais enjoado, pretendo. Por muito tempo. Pessoalmente, não vejo assim diferença, porque eu acho que a gente tem que tentar se espelhar o máximo possível no grande líder que a gente teve em toda a história, né? Que seria Jesus Cristo. Então eu penso que para a gente liderar qualquer coisa, família, qualquer equipe, a gente tem que ter amor, né? Para a gente poder receber amor, a gente precisa de dar amor. A gente tem que ter companheirismo, para a gente poder também receber de volta esse companheirismo e formar uma equipe. A gente tem que servir para ser servido. A gente tem que trocar ideias para ter novas ideias. E assim é o que eu tento fazer. Nós somos aqui todos colegas, todos seres humanos. E vamos trabalhar juntos e formar uma família. Ser gestor de recursos humanos, tanto faz ser homem ou mulher, é uma posição muito importante, pois a gente mexe com pessoas, o que é muito importante para a sociedade, principalmente atender dentro da justiça. Eu acho que nos dias de hoje não pode haver preconceito quanto a ser comandado por uma mulher, né? Porque o que realmente conta é a capacidade dela ser uma gestora, né? E para mim é o que interessa. Não tenho nenhum preconceito. No barro de que você foi gerada, me veio inspiração pra decantar você nessa canção. No próximo bloco, conversamos com o juiz Rodrigo Dias da Fonseca sobre banco de horas e pagamento de hora extra. Voltamos já. De que forma pode ser concedidas férias coletivas numa empresa? Podem ser concedidas a todos os trabalhadores e determinados estabelecimentos ou somente a certos setores da empresa, para serem gozadas em 2 períodos anuais, nenhum deles inferior a 10 dias. O empregado contratado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, que regulamenta o trabalho com carteira assinada no país, tem direito ao pagamento de hora extra, com acréscimo de, no mínimo, 50% de segunda a sábado e 100% aos domingos e feriados. No entanto, há empresas que optam pelo chamado banco de horas, em que as horas extras não são pagas em dinheiro, mas em descanso. Sobre o assunto, nós conversamos com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca. Doutor Rodrigo, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que é o banco de horas. O banco de horas é um sistema de administração da jornada do trabalho feito pelo empregador de forma a utilizar na forma mais plena possível a força de trabalho do empregado, de modo a dispensá-la quando ela não tiver maior utilidade, não houver maior demanda pelo seu uso, e naqueles momentos de pico em que haja maior necessidade, compensar aquele descanso, aquela folga com a exigência de trabalho extra sem a necessidade do seu pagamento. Isso quer dizer que, primeiramente, tem que ser dado o descanso ao trabalhador para depois cobrar essas horas não trabalhadas? Não, o sistema não tem essa pré-determinação. É possível que a exigência do trabalho em sobrejornada, o trabalho extra, se dê antecipadamente e posteriormente seja feita a compensação com o descanso. Ou por outras vezes, num primeiro momento não é necessário o cumprimento da jornada integral, concede-se ao empregado uma jornada um pouco mais reduzida, exigindo-se lá adiante, quando for necessário, a prestação do serviço extraordinário, fazendo-se a compensação.
O banco de horas é mais interessante para o empregador ou para o trabalhador? Olha, quando foi instituído o banco de horas, através de uma medida provisória em 2001, que acresceu um parágrafo, salvo engano, no artigo 59 da CLT, toda a concepção teórica foi divulgada, pelo menos, no sentido de que isso beneficiaria o trabalhador, na medida em que evitaria o desemprego em massa de empregados. A gente estava passando por um momento de crise econômica, em que se combatia o desemprego e medidas de flexibilização como essa vieram à lume. Agora, a rigor, as grandes vantagens que se abrem aí por esse sistema são basicamente do empregador, que pode usufruir da mão de obra do empregado naqueles momentos de pico em que a produção assim exige, dispensando naqueles momentos em que ele de fato não usaria a mão de obra do empregado por conta da ausência de atividade econômica mais elevada em certos momentos do ano. Toda atividade passa por isso, né? Por picos e depressões na produtividade. O que significa que nos momentos de pico, em vez de serem necessárias novas contratações, aproveita-se a mão de obra já existente durante um tempo mais elevado, compensando naquele período em que não é necessária a sua utilização em maior escala. Em quais categorias é mais comum a existência do banco de horas? Em quaisquer categorias vinculadas a atividades de empregador que sofram no curso do ano períodos de atividade com muito maior produção, com muito maior necessidade de produtividade. Vamos dar algum exemplo para demonstrar isso. O comércio, nos períodos de festas de fim de ano, por exemplo, exige de seus empregados, porque naturalmente é assim, nós conhecemos a realidade, que existe uma demanda maior pelos serviços de empregados. Nós acabamos de passar pela Páscoa, e aquelas empresas que se dedicam à produção, fabricação e venda de produtos relacionados à Páscoa, ovos de Páscoa, etc., certamente no início do ano tem uma atividade econômica e necessidade de emprego de mão de obra muito mais elevada do que no restante do ano. Em todos esses casos é conveniente, ao menos na ótica econômica, né, que se utilize o banco de horas. Mas é mais fácil, parece-me, para as indústrias ter esse controle, inclusive a liberação desses trabalhadores. É fato ou no comércio também é comum essa compensação? Hoje em dia, com toda a franqueza, não vejo muita diferença na utilização entre o comércio e a indústria no que tange ao banco de horas. O que acontece com mais frequência é o empregador melhor informado, melhor assessorado, percebendo das vantagens que o sistema acarreta para ele, utilizar-se do banco de horas. O que significa basicamente que as grandes empresas, na média, se utilizam muito mais do sistema do que o pequeno empregador, que a rigor nem conhece as vantagens e a possibilidade da utilização do banco de horas. Para haver um banco de horas, é necessário um acordo coletivo, uma convenção coletiva que permita isso? Olha, Márcia, é difícil responder isso taxativamente, dizer que sim ou não. O que há é a jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho, que, em princípio, exige que haja acordo individual ou coletivo, ou então convenção coletiva para que seja aceito, em regra, o sistema de compensação de jornada, cuja uma das espécies é justamente o banco de horas. Acontece que há muita dúvida a respeito dessa questão, porque, diferentemente dos sistemas ordinários de compensação de jornada, quais são eles? Aqueles que o empregado, no curso de uma semana, trabalha mais num dia e menos no outro. Ao contrário desse sistema, o banco de horas é algo muito mais complexo. Durante todo um ano é possível que sejam feitas essas compensações. E pelo perigo que isso representa a eventual violação de direitos de empregados, há muitos doutrinadores, julgados, tribunais, que põem em xeque aquela visão tradicional, seguida pelo TST, de que um acordo individual é o suficiente. O que eu quero dizer com isso é que, fosse eu empregador, fosse eu dar uma orientação ao empregador, e certamente o bom advogado o fará, será no sentido de que o empregador busque a fixação, o entabulamento de um acordo com o sindicato a fim de implantação do banco de horas, sob pena não da invalidade, mas do risco de eventualmente um juiz ou um tribunal entender que o acordo individual não tem maior validade. Agora, a rigor, pela interpretação literal de uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho,
um dos incisos da súmula 85 do TST, é possível sim que o acordo individual com cada empregado justifique e legitime o banco de horas. E se já houver uma cláusula no contrato de trabalho constando o banco de horas? Tem validade? É a mesma discussão que a gente acabou de travar, né, de abordar. Se no contrato individual do empregado consta a cláusula do banco de horas, o que se tem aí é um acordo individual estabelecendo o banco de horas. Tem validade? Bom, pela jurisprudência sumulada do TST, na forma como que se encontra na súmula 85, sim, tem validade, mas como já disse, o banco de horas é um sistema mais recente do que aquele anterior da mera compensação de jornada de trabalho, sobre o qual ainda pairam algumas dúvidas. Essa é uma delas. De tal forma que, para absoluta segurança do empregador que implantar o sistema, o melhor, o ideal, é não agir dessa forma. É sim tabular o acordo com o sindicato de empregados. Eu não estou dizendo, obviamente, que não tenha validade. Em princípio até tem, mas há risco. Esse acordo tem que ser ratificado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pela Superintendência Regional do Trabalho, ou não? Em regra, não. Exceto naquelas atividades perigosas, insalubres, em que aí sim, qualquer hipótese de compensação, inclusive essa, e com mais razão esta, do banco de horas, é necessária a autorização do Ministério do Trabalho. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre banco de horas com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca. Doutor Rodrigo, o trabalhador tem o direito de optar se ele quer receber pelas horas trabalhadas, horas extras trabalhadas, ou se ele quer a compensação pelo banco de horas? Bom, essa pergunta poderia ser respondida só na letra fria da lei, não vai espelhar a realidade. Mas na letra fria da lei, o empregado pode resistir à implantação do banco de horas, porque em tese ninguém é obrigado a trabalhar extraordinariamente e compensar em outra data, em outros dias. Até porque o nome já indica que é necessária a aquiescência do empregado, acordo de compensação. Na verdade, não é desse jeito, né, Márcia? A gente sabe como é que funcionam na prática as relações de trabalho. E o empregado que resista a uma determinação do empregador ao cumprimento do sistema de banco de horas que o empregador está implementando é o primeiro candidato a deixar de ser empregado nessa empresa, né? Então, em regra, não é assim que acontece, né? A prática nos indica que o empregado praticamente se submete ao contrato, ao acordo de compensação de jornada que implica a adoção do banco de horas. Até por quanto tempo o empregado pode acumular essas horas extras trabalhadas para serem compensadas posteriormente? Durante o período máximo de um ano. Esse período já foi, originalmente a compensação se admitia no curso de uma semana. Mais adiante, mudou-se a lei para autorizar-se a compensação no curso de 120 dias e, por fim, através de uma medida provisória que eu me referi, de 91, estendeu-se para um ano. Na lei, a rigor, não se fala nada de banco de horas. Esse é um nome que se popularizou justamente pela possibilidade de se compensar em jornadas num período tão extenso, né, durante todo um ano. O empregado pode prestar serviço extraordinário, digamos, em janeiro e fevereiro e tê-los compensados só em novembro, dezembro, hipoteticamente. Então, é um período muito longo para que essas compensações de jornada sejam levadas a efeito, que dificulta inclusive o controle, né? Exatamente. Quem é que fica responsável por esse controle? Os sindicatos, o próprio empregado tem o direito de fazer essa fiscalização? Como é que funciona? Bem, o controle, em regra, é feito pelo empregador, que tem a obrigação do registro da jornada de trabalho. É evidente que o empregado tem o direito de acompanhar esse controle, mas isso não é muito fácil de se fazer. Nada fácil por um empregado que não tem maior conhecimento técnico sobre a coisa, difícil até mesmo para os juízes e auxiliares do juízo de verificarem num período tão extenso, um ano, se as jornadas foram objeto de compensação estrita, se o período realmente trabalhado a mais foi efetivamente compensado com folgas ou diminuição de jornada antes ou depois. Não é fácil de se verificar, é esta uma das dificuldades de implantação, não de implantação, mas de verificação do cumprimento do banco de horas, do sistema de banco de horas, que faz com que parte da doutrina e jurisprudência só o aceite se houver chancela sindical, ou seja, não o aceitando mediante acordo individual. Bom, vamos supor que o empregador concedeu uma semana de folga para o empregado e depois ele vai exigir essa compensação. Quantas horas ele pode exigir, além da jornada diária,
desse empregado? A compensação, na forma da lei, é admitida, inclusive, por banco de horas, desde que a jornada não ultrapasse 10 horas. De tal modo que, a gente já sabe, a jornada ordinária é até 8, digo até 8 porque algumas categorias são beneficiadas por uma jornada menor, mas o limite é 8, né? É possível a adoção do banco de horas? Sim, desde que não se ultrapasse a jornada de 10 horas. Se até o fim de um ano o trabalhador que trabalhou em horas extraordinárias, essas horas não foram compensadas, como é que ele vai receber esse direito? Na forma do cálculo tradicional das horas extras, né? Feitas as contas, e espera-se que as contas sejam feitas de modo correto, né? E se verificado que parte daquelas horas trabalhadas a mais no curso do período do banco de horas, no curso de um ano, não foi objeto da devida compensação, da devida concessão de folgas, descanso, então há horas extras pendentes de pagamento, que devem ser apuradas no fim do ano e pagas com o adicional respectivo, qual seja 50% se essas horas pendentes de pagamento foram feitas, como você já disse, entre segunda e sábado, em regra, ou de 100% para aquelas feitas em domingos e feriados. Pode haver um sistema misto em que o empregador remunere um empregado com horas extras 50% ou 100% e também com folgas? É possível esse controle? Olha, eu acho logicamente difícil de se viabilizar. Porque, veja, o Tribunal Superior do Trabalho e os tribunais em geral têm decisões reiteradas no sentido de que as horas extras usuais, habituais, descaracterizam o contrato, o acordo de compensação de jornada. O que eu quero dizer com isso? Acordos de compensação de jornada, inclusive o banco de horas, só tem validade para aquelas ocasiões excepcionais em que se exige do empregado a prestação de serviço extraordinário. Se esse serviço extraordinário é prestado continuamente, habitualmente, então o acordo de compensação descaracteriza esse banco de horas. Está descaracterizado. Bom, então a gente tem duas hipóteses só. Horas extras habituais ou não habituais. Para aquelas habituais, não é possível o banco de horas, de tal forma que elas devem ser pagas regularmente. Para aquelas horas extras não habituais, não há necessidade do seu pagamento, porque, naturalmente, se está implantado o sistema do banco de horas, elas vão ser objeto da concessão do descanso ou de uma diminuição de jornada anterior ou futura. De tal forma que as duas coisas concomitantemente não há nem lógicas, fogem à lógica do sistema. Com relação ao banco de horas, o empregado tem o direito de escolher qual dia ele vai querer folgar ou quem determina essa situação é o empregador? Não, evidentemente que não. Todas essas folgas que o empregado adquire no banco de horas e em outros casos mais tradicionais, o dia da semana que é dedicado ao descanso, o período do ano que é dedicado às férias, tudo isso atende ao interesse primeiro do empregador, na forma da lei. O empregado não tem o direito de exigir a maneira, o dia que ele vai gozar desse descanso, até porque fugiria aos objetivos do sistema, que é conceder ao empregador a possibilidade de utilização com máximo proveito da mão de obra do empregado. Então, o banco de horas realmente ele facilita a vida do empregador? De uma certa forma, sim, mas sem esquecer de que, sob a ótica do empregado, desde que admitamos seja isso verdadeiro, esperamos que assim seja, né, há a preservação do bem mais valioso sob esse aspecto, que é a manutenção do emprego. Né? Certo. Eu conversei com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, sobre banco de horas. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Sempre que for preciso, que eu for chamado, eu vou atender com prazer. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. No Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Mulheres conquistam cada vez mais postos de chefia no mercado de trabalho. Escola Judicial coloca em discussão planejamento que norteará a formação dos juízes do trabalho. O que é melhor, banco de horas ou pagamento de hora extra? Essa discussão você acompanha no quadro de entrevistas com o juiz Rodrigo Dias da Fonseca. Não perca!